Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Alegras Café Cast. Este programa que quer levar até você o clima de bater um papo com alguém especial, sentado numa cafeteria para tomar um bom café. E como eu sempre digo, faça essa experiência de sentar com alguém para conhecer um pouquinho mais do universo dessa pessoa, que é equivalente a você ler um livro. E hoje nós vamos abrir o livro de uma pessoa muito querida para mim, muito especial. Uma amiga, que se tornou uma amiga cliente também aqui do Alegras Café. Ela que é formada em farmácia bioquímica e pós-graduada em farmácia estética. Sou chique, né? Com vocês, Ana Carolina. It's me! Ou a nossa Carolzinha. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora. Que bom. Tudo melhora com café, né? Com certeza. É o que dizem. Muito obrigado por atender o meu convite. E Convite bom é fácil, né? De atender. E você me convida pra conversar, Marcelo. Logo Nossa eu que quase não falo nessa vida. Será que nós vamos estourar o tempo? Espero que não, né, Não, a gente é muito objetivo, né? E muito bem resolvido, diga-se de passagem. Com certeza, com certeza. Pois é. E aí o tema que nós escolhemos para falar, quando eu olho para Carol, eu já logo penso nesse tema. Tanto que a presença da Carol aqui no espaço, aqui no café, sempre, né, é um motivo de despertar atenção. Né? A minha mãe que o diga, a Ângela, sempre ela acha você muito linda. E ela sempre fala. A Ângela é uma fofa, uma querida, né? E ela sempre fala, quando a Carol chega, ela chega chegando. Então é assim que eu quero introduzir o nosso tema de hoje pra gente conversar, Carol. Autoestima. Pois é, autoestima. Como que é essa autoestima? Você trabalha com autoestima, né? Pois é. Eu posso dizer que meu trabalho é mais isso do que qualquer outra coisa. Na verdade, né? Porque autoestima. O que é autoestima, né? É difícil às vezes definir algumas coisas, né? Porque às vezes cada pessoa tem um tipo de percepção. Mas e pro Marcelo? Se o Marcelo hoje tivesse que definir a autoestima, como você definiria, Má? Olha, uma pergunta difícil, né, pra responder, mas eu penso que a autoestima tem a ver com o valor que você atribui a você. E eu também trabalho com autoestima de alguma forma, né? Sou professor de autoconhecimento, terapeuta, e eu tô sempre trabalhando com esse lado da pessoa começar a olhar para ela e dar um certo valor para ela. Mas particularmente eu penso que a autoestima ela tem a ver muito com o quanto você se banca, o quanto você o quanto você admira você, o quanto você respeita você no sentido de confiar, né? Eu confio em mim, eu confio que eu dou conta, né? E para você confiar em você, dar conta em você, você precisa realmente estar do seu lado, estar com você nos estar momentos conectado. Mas nesse sentido que você diz? Não sei. Mas eu digo que é fácil você estar com você nos momentos de vitória, de glória, né? Quando tá todo mundo te aplaudindo, é fácil você estar com você. Isso não significa autoestima pra mim. Não. Tá todo mundo te aplaudindo, ou seja, você tá tendo uma referência
de ego fora. É um ego que tá inflado ali, tá sendo sustentado de forma exterior, né? Porque vem do outro, que vai te dando essa impulsão. Exatamente. Só que aí acaba aqueles 5 minutos de aplauso, você volta a estar com você de novo. E aí? Aí é que mora a autoestima. Quando não tem aplauso. Quando então. acabou, né? Ah, legal, fiz uma coisa bacana, o pessoal gostou. E aí, quando você tiver você com você mesmo, você vai ser a pessoa que fala, caramba, mandou bem, hein? Que não precisa do aplauso para ter essa sensação de vitória. Exatamente. E que transcende isso de alguma forma. E aquela pessoa que também tem certeza que você vai dar a volta por cima, né? Diante de uma dificuldade. Eu acho que a autoestima tem muito a ver com isso. Uma pessoa que tem uma autoestima legal, boa, ela é aquela pessoa, tô passando por um momento de crise, né? Tá tudo ruim, mas eu De tenho alguma forma. dentro de mim a certeza que eu vou superar isso, porque né? Eu tenho valor. Às vezes eu brinco, nossa, se eu não conseguir superar isso, quem vai? Olha que valor, olha que autoestima. Nossa! Uma pessoa muito bem resolvida, né, gente? Bom, fazendo um adendo antes de eu dar a minha percepção do tema, bom, é sempre incrível conversar com você, eu adoro. Eu acho que a gente sempre tem uma pessoa, né, que a gente gosta de conversar, porque a troca é muito rica, né, em termos de percepção, de perspectiva. Às vezes é um tema e numa conversa a pessoa te traz uma perspectiva que às vezes a gente nunca nem tinha parado para pensar, às vezes, né? Isso, por vezes, acrescenta e às vezes até amplia, né, a nossa, eu digo a realidade, porque às vezes ela pode ser um pouco subjetiva, né, subjetiva, mas amplia nossos horizontes, ou de repente a gente ganha formas diferentes de pensar. Né? O que a gente faz com isso depois são outros 500, né? Se a gente aproveita, não aproveita, se cresce, se não cresce, enfim, são outros 500. Mas é sempre legal ter esse tipo de compartilhamento, né? De ideias, de opiniões. E nós somos muito bons em fazer isso. A gente fosse filosófica. A gente brinca que fosse filosofa muito, né? Isso. Adoro uma filosofar. Com certeza é um alicerce muito rico da nossa amizade, né, Carol? Eu adoro. Gente, quem puder, aproveite, venha ter um papo aqui com o Marcel, independente do podcast. Isso, é muito rico a troca de tudo. Qualquer tema, não precisa nem ser coisa séria, né? Qualquer coisa, né, banal, cotidiana, ou até assuntos mais sérios, né? Interessante. Eu gostei muito da tua perspectiva de autoestima, porque às vezes a gente pode ter, ou a maioria das pessoas acaba tendo, uma visão mais superficial da coisa, né? E faz um link até que bem rápido em termos de autoestima, beleza, e se sentir bonito, e se sentir bem, quando isso, na verdade, não é que... Eu não vou nem classificar como certo e errado, mas tem a ver, de fato, né? O belo, só que o belo, às vezes, ele não tem só aquela casca, né? Do que está por fora. Ele pode ser o belo que a gente tem de belo dentro, né? Que seja, sei lá, pode ser transmitido às vezes num sorriso para alguém, que pode confortar, um abraço, um ouvido que você escuta, né? Alguém, e isso pode mudar o dia de uma pessoa, né? As coisas que você pode oferecer como um ser humano, né? É belo. Tudo é belo, né? Se a gente for parar para pensar. E eu trago isso muito como... Linka muito com o que você falou, em termos da pessoa se sentir confiante, digamos assim. Porque eu falo que, beleza por beleza, eu trabalho já no ramo da estética há mais de 10 anos. Eu sou apaixonada por esse ramo, né? Eu acho que realmente ele traz beleza toda. Tá bonito isso, hein? Gostou, Carol? Bem bonito. Essa é a ideia que eu preparo pra você. O que é esse, Du? Esse é o nosso chazinho, chá gelado, morango com laranja. Nosso chazinho gelado Bem da casa. bonito. Muito bem. Muito obrigado, Du. Eu também vou querer uma fatia de bolo. Do bolo do dia. Obrigado, viu? Não é lindo falando de beleza. Você falando toma com os olhos, né? Porque o belo é isso também, né? E é o belo físico, no caso, enche, né? Preenche, enche, ilumina, não sei. Verdade. Né? É bonito, a gente admira o belo. É natural do ser humano admirar o belo, o que é belo.
né? Independente da percepção de cada um, a gente admira o belo. Aquilo que nos parece belo, a gente admira, né? Enche, preenche. E eu falo que trabalhar com a estética, que é o que eu tava falando, que eu amo realmente, me faz assim um bem enorme trabalhar com isso, é muito mais do que só isso. Porque se você for parar pra olhar, né? Estética por estética, tem um monte de opções, né? Eu vejo pra mim, aí bem particular, eu, Carolina Sanches, né, como farmacêutica esteta, eu vejo que os procedimentos, os procedimentos em si que eu faço, eles têm muito mais a ver com a autoestima. E pra mim, o que é a autoestima? É uma força, mais ou menos como você falou. É uma força interna. Então é algo que a gente tem dentro da gente, que quando a gente fortalece isso, a gente fica bem, a gente fica firme. Que é mais ou menos isso que você veio trazendo de ter essa segurança, de ter essa confiança, sabe? Mesmo quando os aplausos não estão ali para te lembrar ou para te enaltecer, você tem isso interno, ou seja, é uma força que se a gente nutre, vai deixando a gente firme pra gente conduzir o nosso dia, o nosso dia a dia de todas as formas, né, que isso pode abranger no nosso trabalho, para que você seja um melhor profissional. Você tá firme, você tá bem com você mesmo, é uma força interna, pessoal, né, e quando ela tá bem, tá forte, tá nutrida, ela te dá isso, ela te dá essa base, né, esse sustento, esse alicerce. Então, se você tá bem com você mesmo, interiormente, né, você consegue, de repente, ser um melhor profissional no teu dia a dia, porque você está bem, né? Você consegue, às vezes, ser um melhor familiar, porque você está bem, um melhor amigo, um melhor cônjuge, namorado, enfim, um melhor ser humano como um todo. Muito obrigado, viu, Dom? Tá bonito também esse bolo. E que fatia. Sem miséria, fatia. Assim que eu gosto. Então eu falo que essa força, a autoestima, ela é isso. E não é que, quando a gente tá com a autoestima elevada, né, digamos assim, a gente não vai ter problema. Não é isso, é muito pelo contrário. Se você tá bem com você mesmo, pode vir as desavenças, né, os contratempos que a gente tem aí no dia a dia, que você não desmorona, sabe? Essa sensação de, às vezes, parece que qualquer coisinha te desmorona, você tá sempre fraco, parece que você não vai aguentar, você não dá conta, sabe? Parece que é o fim do mundo. Não, quando você tá bem com você mesmo internamente, a sensação que eu tenho é que vem o desafio que vier, vem a adversidade que vier, a dificuldade que vier, você tem isso que você falou, você tem essa força de falar assim, tá bom, então é isso, então o que eu tenho que fazer, vamos resolver, sabe? Você não desmorona por qualquer coisa. Em compensação, quando parece que você não tá bem internamente, você não tá com essa força ali, né, boa, qualquer coisinha, às vezes até a mais simples, parece que te desestabiliza de uma forma, né? Parece que você vira um nada, extremamente frágil, né? Então eu falo que a autoestima, ela é isso. É você ter essa força sua interna que te dá um certo equilíbrio, que te dá um alicerce mesmo, para que você atravesse a sua vida, né? E como que é o seu trabalho, Carol, no sentido que a pessoa, ela quando... você trabalha basicamente com a pessoa buscando autoestima ou valorizar a autoestima. Como que funciona isso no seu dia a dia? A pessoa, ela está com a autoestima baixa e ela procura você para elevar a autoestima, ou ela já tem uma autoestima e quer apenas valorizar? Eu gostaria de entender como que é o seu dia a dia, né? Como que Olha, é isso? É um pouco de tudo, Má, na verdade, porque hoje é muito difícil você ser só uma coisa, se é assim que eu posso dizer, né? A gente vive de momentos altos e baixos e tudo mais, então tem de tudo, né? E a forma que eu contribuo, né, dentro do consultório para melhorar a autoestima
é com a parte estética. No meu caso, é a parte estética. Não é o único caminho. Existem várias formas, de repente, que você pode trabalhar a tua autoestima, né? Seja, de repente, fazendo uma terapia, seja fazendo um curso de aprimoramento, seja você praticando seus hobbies que você gosta, que vão te fortalecer de alguma forma, né? Você fazendo uma atividade que você gosta, então você tirando um tempo pra você, enfim. Tem várias frentes que você pode trabalhar a tua autoestima. Eu colaboro com a autoestima através da estética. Então, no consultório eu recebo de tudo que você possa imaginar. Desde pessoas que já têm essa força e vão através dos procedimentos estéticos fortalecer isso, confirmar isso, nutrir isso, né, para que isso se expanda ou se mantenha, né? E tenho também aquela pessoa que se sente já como se ela não tivesse essa força dentro dela e ela precisasse, às vezes, de algum recurso para reativar, para reanimar, para reavivar. Lembrando que nada é separado, nós somos um conjunto de coisas, né? De sensações, de sentimentos, né? E às vezes a gente vem atrás de buscas de melhora. Isso é muito legal. Porque quando uma pessoa ela me procura, nunca é só pela parte estética, sempre tem um conteúdo. E eu sempre me preocupo de olhar para essa pessoa que tá ali e ver além daquilo que aparece só, sabe? Então assim, tá, a pessoa vai vir no consultório e ela tá preocupada, de repente, em melhorar a aparência dela. Por qual motivo? Para ela se sentir melhor e com isso ela conseguir desenvolver o resto da vida dela, seja no trabalho, seja com os amigos de uma forma melhor, em que ela se sinta melhor, em que ela consiga ser luz, de repente, por onde ela passa, né? Às vezes é uma insegurança dela que ela precisa trabalhar, né? Então é muito legal isso, quando você entende que por trás daquela queixa que parece tão simples ou às vezes tão fútil para alguns, né? Ai, nossa, é pura futilidade. Às vezes gera na pessoa uma transformação, um bem-estar tão grande, que você vê a pessoa mudar e não muda só aparentemente, sabe? A pessoa volta às vezes no consultório, parece outra pessoa. Eu fico até arrepiada de falar, que eu acho incrível, isso que é o que me motiva, sabe? Uau. Você vê que às vezes a pessoa chega sem luz, se sentindo mal, baixa estima, às vezes depressão, às vezes sentindo como se fosse a pior pessoa do planeta, como se não tivesse mais nada a agregar na vida, né? E às vezes vem, faz o procedimento, a gente começa um cronograma de tratamento, vai tratando e aquilo vai mudando, e a pessoa volta, ela já volta mais alegre, ela já volta mais confiante, às vezes até o jeito que fala com você já muda o semblante, sabe? Você percebe que aquilo tocou ela de uma forma não só fisicamente por fora, mas você percebe que aquilo acabou proporcionando para ela algo dentro tão forte que está movimentando a vida dela, né? Em vários âmbitos. Então eu já recebi pessoas no consultório que falavam assim, nossa, eu percebi que na verdade não era o meu ambiente de trabalho, era eu que estava ruim, não estava tão legal comigo, e aí tudo fazia, como se eu fosse vítima de tudo. Então eu chegava lá e eu achava que eu era vítima, e quando eu comecei a me nutrir, a melhorar em mim, a minha perspectiva de mim comigo mesma, eu percebi que eu comecei a melhorar o meu ambiente. Então o meu trabalho hoje está melhor, eu trabalho mais feliz, eu trabalho melhor. É muito engraçado isso, de você ver, você fala assim, nossa, jura? Porque você fez um procedimento estético, você está falando pra mim que isso mudou. E é óbvio, né? Vai um pouco também da nossa delicadeza de você ter essa percepção, porque às vezes a pessoa, ela não vem falando isso pra você pronto. Mas você percebe ali na conversa, e aí, tudo bem, como que você tá? Da última visita pra cá, está melhor? Deu tudo certo lá no trabalho? E aí a pessoa já te conta, nossa, melhorou, funcionou. Aí você percebe que essa mudança ocorreu de uma forma sutil, às vezes não tão perceptiva, né? Mas que aconteceu. Ela tá ali. E isso não tem preço, isso não tem valor. Tanto de gente que às vezes eu atendo no consultório que fala assim, nossa,
meu casamento melhorou, meu relacionamento tá outro. Por quê? Porque ela tá se sentindo bem com ela mesma, ela consegue dar coisas diferentes, melhores. Aí eu já vou, então, convidar você pra gente fosfolosar. Não consigo falar, como que é? Fosfolosar? Sobre isso, né? E aí já fazendo um pouquinho de uma provocação. Existe beleza interior sem a beleza exterior? Ou como a beleza interior se relaciona com a beleza exterior, vice-versa? Como que é a sua percepção sobre isso, já que você, pelo que você está dizendo, né, a pessoa mexe num fator estético e isso Externo, reverte internamente. Reverte internamente e tem vice-versa, ou seja, uma pergunta ampla que eu quero fosfolosar com você. É isso? Eu acertei a palavra? No próximo tema a gente já começa agora. Porque assim, claro que vai depender do cenário, mas o que vem na minha cabeça muito rapidamente para te responder, ou prontamente começar de repente esse assunto, é que à primeira vista, ou sem você conhecer aquela pessoa, ou seja, aquilo que você vê sem ter o mínimo de entrosamento, empatia ou conhecimento, é óbvio que o externo é o que você vai ver. Você não olha para a pessoa, para o rosto de uma pessoa e vê a parte interna dela. Impossível, né? Como é o que fala, né? Às vezes a pessoa é linda por fora e por dentro é horrível. E vice-versa. Às vezes a pessoa ela não tem, de repente, uma beleza física tão destacável, digamos assim, né? Mas dentro é um ser humano incrível, né? Então eu acredito que numa priori o externo ele tá aí para todo mundo, né? Então aquilo que você vê, todo mundo vê externamente, né? Aquilo que é interno, nem sempre a gente vai ter acesso, né? De outra pessoa. Às vezes a gente não tem o nosso, né? Quantas vezes a gente tem dificuldade de acessar o nosso interno mesmo, reconhecer às vezes o que a gente tem de bom, reconhecer às vezes o que a gente tem de ruim. Imagina isso numa outra pessoa, né? Então eu acho que sem um envolvimento, o externo sempre é o que vai contar, não tem como. Você não vê o lado de dentro da pessoa, a não ser que você conviva com ela, né? Pra você conseguir ir vendo, de repente, qualidades ou assimilando personalidade, jeito, enfim, para que aquilo que você já viu ou notou por fora esteja de acordo ou não com aquilo que você vem notando por dentro daquela pessoa, né? Mas eu acredito que, assim, o externo você pode melhorar, como pode piorar, e o interno também, né? O teu interno, ele pode interferir no teu externo, se você tiver a chance de desenvolver isso com outra pessoa, com certeza. O teu externo... Como assim? Não entendi. Porque se você for uma pessoa só que passou na rua, por exemplo, você não tem como desenvolver o interno dela. Você só vai ficar com o externo. Agora, se é uma pessoa que às vezes você vai convivendo, até o feio fica bonito, sabe? Essa frase que tem pessoas que falam, até o feio fica bonito, porque você desenvolveu um carinho, uma empatia por aquela pessoa. Você começou a prestar atenção, muitas vezes. Exatamente. Que às vezes a parte estética, ela é uma primeira impressão. Uhum. Me corrija se eu estiver equivocado. Sim. Mas parece que ela é aquela primeira impressão. Não é o suficiente. O suficiente no sentido de... Eu acho que o estético ele vai ter um mecanismo de atração ou não. Você vê uma pessoa que ela está esteticamente mal cuidada, você vai ter uma impressão. Você tem uma impressão, ou seja, é mais difícil de acessar. Sim. Inclusive, já associando um pouco com a minha área, né, dessa beleza interna com a beleza externa, é isso, né? A pessoa internamente ela é bela, mas o externo dela é mal cuidado. E o externo é mais ou menos essa porta de entrada, né? Esse convite. Então o mal cuidado é um pouco também dessa tendência interna de falar, mas eu não quero que ninguém entre. Sim. Mas não necessariamente que é feio, mas eu só não quero... Pode ser um tipo de defesa, isso que você está querendo dizer. Eu só não quero chamar a atenção.
E aí eu acabo deixando um pouquinho... Negligenciando. Né? Porque, até São porque... sabotagens, né? Que a gente sabe que acontece. Que eu acho que nem vamos entrar no mérito de uma pessoa ser bonita ou feia, porque isso é muito relativo, lógico, né? A percepção estética vai variar de pessoa para pessoa. Então eu já parto do ponto que todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito. Tem né? a sua beleza. Vai depender o quanto você valoriza isso ou não. Eu acredito que o seu trabalho tem a ver com isso. Bastante também. Bastante. Então, valorizar... Então, eu penso que a beleza estética, o estereótipo, ele não revela exatamente o que você tem por dentro. O que tem por dentro. Óbvio, nem pro positivo, nem pro negativo. Porém, é esse convite. É um convite. Né? É o que você mostra primeiro. É o que a gente mostra o tempo todo. É o que está exposto. Né? É o que a gente deixa exposto. Você não tem como esconder isso. Tá no seu rosto, tá no seu corpo, às vezes tá no jeito que você se veste. Né? E seria atrevido dizer que quando a pessoa ela começa a valorizar a estética, é porque ela tá começando a querer deixar entrar? Ou ser mais acessível. Ser mais acessível, assim. Mais convidativo? Eu acho que é uma linha de raciocínio interessante. Eu acredito que sim. Porque como se a gente for em base de filósofos, né, que pregam o belo, que falam a respeito do belo, independente da futilidade que muitas pessoas associam ao belo, que não tem nada a ver, mas aí são outros 500. Podemos falar talvez um pouco mais pra frente, Sim. nessa dependência, isso, né? Isso, que são coisas totalmente diferentes. O belo é belo e ponto, né? Ai, perdi o raciocínio do que eu ia falar. Mas a gente pode trazer isso, né? O belo tá aí. Então, se o belo tá aí e ele é visível e ele encanta só por ser, e a partir do momento que você quer refletir isso, você tá naturalmente atraindo mais olhares, de repente. Né? Independente se eles são bons ou não, com segundas intenções ou não, seja, às vezes, o belo que a gente tá falando não só de atração física homem e mulher, mas uma pessoa bonita, você tem vontade de ficar perto, né? Você tem vontade de ter no seu dia a dia, que a gente até fala, é uma pessoa gostosa, né? Isso. Gostosa no jeito de ser, né? Naquilo que ela demonstra. É da nossa natureza querer estar próximo com coisas do que agradáveis. É agradável, né? Exato. Então, se você cuida da sua beleza, cuida da sua estética, você está dizendo que você quer ser agradável. Exato. Você quer, né, agradar com aspas, né? Porque hoje a gente fala querer agradar é uma já coisa ruim. É polêmico. Não, mas não é nesse sentido. Não, eu quero agradar no sentido de que eu quero... por exemplo, eu me arrumo de manhã. Quando eu me arrumo e que eu tô preocupado com essa beleza, eu quero dizer que eu quero... Por onde eu for, eu quero que seja agradável. A minha passagem. A minha passagem, onde eu estiver, eu quero que agrade. Que seja boa, né? E isso eu acho que isso é uma virtude. Né? Uma virtude, você querer ser agradável. Por que não? Lógico, porque quem quer ser desagradável? E ninguém tá falando que tem que ser ou não tem que ser, né? Só que quando você tem isso pra dar, por que não? Por que você não pode ser um pouquinho de luz? Né? Por que você não pode levar um pouco de leveza, de beleza por onde você passa? Com aquilo que você tem. Se é o teu melhor que você tem pra oferecer, por que não? É mais ou menos como o ambiente da nossa casa, né? Quando a gente acaba de fazer uma arrumação, uma faxina... Que dá aquela sensação gostosa. Deixa tudo bonito, tudo organizado, não dá vontade de ficar? Admirando. Né? E aí aquele cheirinho que, eu adoro, né? Eu acabo de passar pano na casa, não sei o que, eu quero ir pro sofá, porque eu quero ficar, eu quero curtir. E eu acho que a estética na pessoa também tem um pouco a ver com isso. Poxa, uma pessoa bonita que nem você chega aqui, eu quero ficar, né? Eu quero ficar porque é agradável, porque isso vai alimentar uma coisa bonita em mim. É pelo menos um dos pontos, não é o único ponto, né? Que fique claro, né? O que você quer dizer
com Um isso. dos pontos, às vezes, essa sensação da melhora, do ambiente, é um dos pontos, não é o único ponto que a pessoa pode oferecer, né? Não, claro que não, porque de repente eu quero. Eu acho que a estética é esse convite, né? É o convite inicial. Agora, se realmente estar perto de você vai ser agradável ou não. Já são outras questões que você pode trabalhar, inclusive. Que aí tem mais a ver com o interno, né? Sim, sim. Mas a estética é esse É como se fosse uma ponte, é como um acesso. É um acesso. Né? Poxa, eu tô agradável, né? Quando você se veste para uma ocasião especial, o traje, né? Porque você quer estar agradável para o momento. Imagina você ir com uma roupa ou vestido de uma forma não adequada pro ambiente que você vai. Evento. Você vai destoar, né? Não vai ser agradável num primeiro momento. Não significa que você não Às é vezes, agradável. nem pra si, nem pra quem está. Exatamente. Mas isso não te define também como um todo. Você é super agradável, mas num primeiro momento vai causar aquela... Imagina eu impacto sentar do lado de uma diferente. pessoa que tá vestida de uma forma destoante, então todo mundo vai voltar as atenções daquilo, sei o quê. Então a parte estética ela é uma forma de comunicar muita coisa, né, Carol? Comunica muita coisa. Eu acho legal. É uma via, né? É uma via que eu ofereço com muito amor para tentar proporcionar isso para quem me busca, né? Para quem procura pelos meus cuidados, para quem procura pelos meus tratamentos na clínica. Essa é a preocupação que eu tenho, que isso não seja só uma questão do procedimento friamente, ponto. Mas como que isso vai colaborar na vida dessa pessoa? Sabe? Como que isso pode melhorar o dia a dia dessa pessoa? Sabe? Seja por uma perspectiva mais individual, ou seja, dela com ela mesma, simplesmente para quando ela olha num espelho, como ela se percebe, como ela se reconhece, e de repente isso indo fortalecendo ela interiormente, essa autoestima, como isso pode refletir para as pessoas que estão próximas a ela, que são próximas dela, né? Ou seja, aí você começa a entender que às vezes o procedimento lá em si, ele não é só o procedimento, como ele pode frutificar na vida dessa pessoa, né? Como ele pode melhorar a qualidade do dia a dia. E isso é muito bonito. Aí falando da minha parte, puxando bem a sardinha pelo lado romântico da coisa, né? Esse ser romântico que habita em mim. Eu acho tão lindo isso, porque eu escuto muitos relatos e às vezes a gente chora junto no consultório, fica emocionado, né? Porque a pessoa fala assim, eu tô me sentindo tão bem comigo mesma. Eu vinha levantando, não tinha nem vontade de levantar. Agora eu não sei o que aconteceu, que eu levanto, eu tenho um negócio, eu acho que eu fico arrepiada. Eu tenho um negócio, eu vou falar de mim no caso, porque eu não posso falar pelos outros, né? Claro, eu tenho várias histórias que eu escuto no consultório, mas eu vou falar de mim. Às vezes quando eu faço um procedimento, é tão engraçado isso, uma coisa às vezes tão simples, né? Mas gera pra gente um poder, e aí puxando a sardinha também pro feminino, sabe? De você se sentir bonita, de você se sentir bem, de você se sentir iluminada. É uma coisa tão simples, mas mexe com a gente. A gente parece que o nosso humor fica melhor. Parece não, de fato fica. Né? Porque se você tá bem humorado. Ninguém tá bem mal-humorado. Né? Muito pelo contrário. E isso parece que te dá uma força, sabe? Você se sente bonita, você se sente sensual, você se sente... Segura. Segura, isso. E essa segurança que te faz sentir... sensual ou bonita, sabe? Te faz sentir confiante para você desempenhar o seu papel, seja ele qual for do momento. Se é você com seu marido, é você com seu marido. Se é você no seu trabalho, é você no seu trabalho, sabe? Pessoas confiantes, pessoas seguras, elas tendem a desenvolver as suas atividades profissionais de uma forma muito melhor do que alguém que é inseguro. Aliás, alguém que é inseguro tende a desenvolver qualquer coisa de forma insegura. Né? Às vezes acanhada, acuada, menos, a partir do momento que às vezes se você tá seguro, não, você deslancha, né? Parece que as coisas se tornam mais fáceis ou mais leves. Parece que a gente vai tirando o peso das coisas. Isso que você tá falando... das coisas. Então, quando eu olho o meu paciente, é isso.
Eu não tô olhando só o superficial, eu tô olhando como isso pode agregar na vida dele. E pra mim funciona quando eu vejo quando ele volta. Volta no resultado, né? Pra gente ver o resultado, pra eu poder acompanhar, porque eu sempre gosto de acompanhar. Então, acompanhar esse meu paciente e eu vejo que vem uma pessoa diferente. Só no jeito de entrar no consultório, o jeito que te cumprimenta é outro. Sabe? É outro. Você percebe no olhar da pessoa. Aí você fala, pronto, já fiz o meu papel. Com certeza alguma coisa melhorou nessa pessoa que ela tá melhor pra ela. Tá. Então eu vou continuar te provocando, Provoque. né? Então uma pessoa que ela não valoriza esse exterior, a estética, ela tende a ser insegura? Eu não posso te afirmar que sim nem que não, até porque eu não sou grande conhecedora, digamos assim, do ser humano pra afirmar. Discordo. Né? Discordo. A gente estuda ali um pouquinho uma coisa ou outra. Você estuda bastante. Mas eu não sou profissional desta área. Mas se eu posso dar minha humilde opinião nesse tema, eu digo que pode ser duas coisas. Ou ela despreza e menospreza como uma forma de defesa do tipo assim, ou eu não tenho acesso, eu não consigo acesso, ou isso não é pra mim, deixa eu ficar aqui do meu jeito que eu tô, e aí eu não preciso mexer nisso, porque isso pode me trazer outros tipos de complicações que eu não quero mexer agora, movimentar agora, né? E aí ela fala que isso é besteira, porque na verdade ela tá se protegendo disso, do resultado que isso pode trazer pra vida dela. Tá, né? Eu vejo isso acontecer sim, Eu também vejo isso no consultório. Eu posso até trazer um exemplo. Eu tinha uma paciente minha, que é de muitos anos já, e a gente conversando, ela falou pra mim, em um determinado momento, não foi do dia pra noite, foi desenvolvendo uma confiança, tudo, né? Um acompanhamento que eu falo que nunca é só o estético, é muito mais do que aquilo. Que ela falou assim, olha, eu tô começando a me cuidar agora, porque eu fui casada há muitos anos, e o meu marido tinha muitos ciúmes de mim. Então eu fui deixando de me cuidar para evitar problemas no meu casamento. Porque se eu me arrumasse muito, se eu me vestisse muito, ele poderia ficar com ciúmes de mim. Então eu fui me deixando. Isso acontece. Então a pessoa vai negligenciando às vezes isso para não gerar porque aí eu vou chamar muita atenção e ele vai ficar com mais ciúmes ainda. Acontece, é uma defesa. Isso é mais comum do que parece. Muito, é impressionante. Então, assim, a pessoa fala, não, isso aqui não é pra mim porque senão vai me trazer problema, negligencia, não, é futilidade. E aí menospreza, às vezes não é nem porque ela não quer, porque alguma coisa tem um bloqueio naquilo. Como também o contrário. Eu já vi pessoas, às vezes já atendi maridos que vieram aqui, não, eu vim trazer a minha esposa porque eu quero que ela se cuide mais. Porque a pessoa deixou de se cuidar, se acomodou, seja ela pelo motivo que foi, né? E deixou de se cuidar, né? Então, assim, acontece de tudo, né? Então, pode ser que a pessoa menospreze isso por uma insegurança, e aí pode ser positiva, negativa, enfim. Como isso pode não ser, né, diretamente relacionado, ou seja, a pessoa ela pode ser segura e não ter essa preocupação. Ou seja, até porque eu já falei isso no começo, né? A autoestima, e aí no caso a autoestima com relação à estética, que é o que a gente está conversando aqui, é uma das vertentes, é um dos caminhos, é um caminho que pode possível. Nutrir a autoestima, não é o único. Olha que legal. Então, às vezes a pessoa não busca a estética porque não é isso que faz ela nutrir a autoestima dela, a confiança dela, a segurança dela, né? Então, ela pode ser muito bem, sim, segura e não necessariamente necessitar de cuidados estéticos, porque da forma como ela está, ela pode já estar bem. E ser luz, e ser uma pessoa muito boa, e levar essa admiração para as pessoas de uma outra forma. Então eu também acho, porque não é o único caminho. Ser agradável, Ser né? agradável, exatamente, independente da estética dela. E é aquilo que a gente falou também, às vezes a pessoa ela é tão gostosa que ela fica ali. Porque tem uma professora que sempre falou isso, a beleza está nos olhos de quem vê. Isso é uma frase famosa, se não me engano, acho que é de algum pintor ou escultor. E ela complementou essa minha professora, que é uma das minhas musas lindas. Fala o nome dela. É a Sandrinha Gasparro. Gente, ela é tudo de bom. Na minha vida foi Sandra Gasparro. É a minha musa inspiradora que legal. Da estética.
Eu falo que Deus me presenteou quando eu a conheci. Só agrega coisas boas, um ser humano exemplar, linda por dentro, por fora, de todas as formas. E aí ela complementou essa frase, né, de que a beleza está nos olhos de quem vê e nas mãos de quem faz, puxando sardinha pra gente, né? Então eu acho que é isso, essa percepção do belo através da estética, nutrindo a tua autoestima através da estética, é apenas um caminho. Então, respondendo a tua provocação, eu acredito que uma pessoa que não busque a estética, ela pode ser segura sim, como ela pode ser insegura também, né? Existem várias formas de desbravar, e aí entra na sua área, né? De desbravar o porquê dessas sabotagens, o porquê desses bloqueios, né? Que a gente tem, né? Não só com relação a isso, mas com várias finalidades aí, vertentes da nossa vida. Mas é isso. E é aí que eu quero entrar um pouquinho. Nos meus estudos, né? Eu sempre busquei a beleza interior. Você é um curioso do ser humano, Marcel. Isso. E aí o meu lance é a beleza interior, né? Meu lance, né? E eu confesso pra você que eu cheguei a pensar que a beleza interior, ela é o mais importante. Quem tem beleza interior não precisa se preocupar com a estética. Cheguei até a pensar um pouquinho que isso seria fútil, banal, né? Só que como um aspirante a filósofo, filosofando sobre a vida e tal. Curioso do ser humano. Curioso da vida principalmente, né? Aí eu me atrevo, eu não sei se eu ouvi em algum lugar, não sei, mas eu sei que essa frase ficou muito forte pra mim, né? E adaptando aqui pro nosso assunto, é assim, né? Quem que é o maior esteticista do universo, né? Deus é o maior esteticista do universo. Por quê? Porque ele... Deus, né? é o cara, né? Ele criou um mundo perfeitamente exuberante. Ele foi perfeito até nas imperfeições, né, meu? Exatamente. Ele é o cara. É um mundo que você realmente abre a porta e te convida para viver, né? Quando o sol nasce, todos né? os dias, independente Todos de qualquer situação. Exatamente. Ele vai nascer. Esse cara deve ter uma autoestima boa, né, Carol? Bem resolvido, muito bem resolvido. Se tem alguém bem resolvido nessa vida, é Deus. Se é uma pessoa, se Deus é uma pessoa, é muito bem resolvida essa pessoa. E então eu fico imaginando, já pensou se ele fizesse um mundo feio? Já pensou se o mundo fosse um lugar que... Sabe aquela aversão que às vezes uma pessoa mal cuidada, você fala, ixi, não vou me aproximar. Já pensou se o mundo fosse assim? Né? Nós já Sem a capacidade de admirar o belo, de ter o belo para admirar. Nós já morremos de vontade de achar uma boa desculpa para não viver o que a gente quer, para não ir atrás das coisas que realizam a gente na vida. Imagina se o mundo não fosse convidativo, se o sol não raiasse, né? E não despertasse. E aí, né, nessa... Que nem a gente, né? Ai, tô com preguiça hoje. Ai, não tô bem hoje, não vou. Aí foi quando eu comecei a mudar o meu conceito sobre a estética. Tá. Porque eu comecei a pensar, gente... negligenciar a estética é como se... É o mesmo que dizer que as pessoas têm que gostar de mim sem critério nenhum. Sem, tipo... Isso é muito polêmico. E a gente adora, né? Uma polêmicazinha, né? Vamos ter que gravar mais uns 3 podcasts. Também não tô querendo dizer que você precisa... entrar em padrões, não é isso? Não é com relação a isso, mas com relação assim, poxa, eu preciso estar agradável, né, pra te receber. Se eu tiver desagradável, se eu tiver... Que é normal você estar desagradável e alguém se desagradar. Exatamente. É óbvio, né? Isso, é uma coisa mais óbvia. E aí, tudo bem, desde que eu não ligue pra isso, tudo bem.
Mas se o meu caso é, poxa, eu gosto de pessoas, eu gosto de interação. Então, parece que é natural para mim... Você fazer esse movimento que atrai a pessoas, que atrai essas situações que você goste. E um dos movimentos se passa pela questão estética. Estar agradável. Né? Não, deixa eu arrumar pelo menos o cabelo. Você tá todo descabelado. Tomar um banho, né? Tomar um banho, fedido, né? Não estamos nem falando cheiroso, de né? procedimento estético. Não, o básico, né? O básico, baseamento, né? Ali, né? E aí eu comecei a brincar com isso, né? Quem me conhece, você me conhece, de vez em quando eu brinco com isso. Nem sempre eu sou agradável. Né? Mas eu brinco um pouco na forma de me vestir, né? Coloco umas roupas meio... Se permite? Né? Me permito pra gerar ver. Isso é quase que um essa estudo. Provocação. É um estudo de provocar e ver o quanto agrada, o quanto desagrada, né? Que tipo de pessoa eu desagrado. Que tipo de pessoas você agrada? Qual é o tipo de reação que você provoca? E aí eu gostaria que você comentasse isso, porque eu me divirto fazendo isso. Né? Eu gosto, às vezes, de causar, né? Esses dias eu pus uma peruca. O estranhamento das pessoas. Por quê, né? Porque pra mim é uma grande brincadeira, mas no sentido também de experimentar, né, coisa. Nossa, só esse tipo de pessoa, né, fica incomodado, mas aquele outro tipo de pessoa que não se aproximava de mim, se aproximou. Eu consegui acessar outro tipo. E aí eu vejo a estética, concluindo o meu raciocínio para você comentar isso, eu vejo a estética um pouco como isso, né? Como você se vestir para uma ocasião mesmo, né? Você vai para uma ocasião que exige um traje... a rigor, por exemplo. A rigor, por exemplo. Você não vai de chinelo. Você não vai de chinelo. E aí eu começo a usar a minha vestimenta, por exemplo, que também é uma composição estética, a meu favor, com o que eu quero. Com a sua intenção. Com a minha intenção, né? Não, eu quero... eu tô indo num ambiente formal, mas eu quero... lógico, um ambiente que não exige uma formalidade, mas que as pessoas estão muito formais. E eu quero dar uma quebrada nisso, eu quero falar uma coisa um pouquinho mais, eu quero ter uma abertura para falar umas coisas muito mais despojada. Aí eu vou trabalhar a minha estética para isso. Ou de repente é o contrário, de repente o pessoal tá muito solto. Acontece às vezes, né? Tá vindo uma galera que tá muito... Aí eu venho com uma camisa, já venho mais formalzão. Na hora que eu vou começar a dar a palestra, a pessoa já parece que... Opa! Já senta. Quando eu já chego com uma bata, com um negocinho... Já é outra vibe. Então, brincar de usar isso, né? Como que é isso pra você e se faz sentido ou não? Eu acho que faz total sentido. Né? São ferramentas que a gente tem. Então, qual a intenção? Qual o objetivo que você tem com um determinado comportamento? Né? O que você quer provocar, o que você quer causar, o que você quer atingir, o que você quer regar, plantar, colher, ou seja, qual é o teu intuito quando você faz esses tipos de decisão, né? Eu acho isso uma ferramenta poderosíssima, né? Principalmente quando ela é usada sem intenção de prejudicar ninguém, né? Perfeito. Porque você ir também para agredir, a forma de se vestir pode ser uma agressão também, né? E aí não é legal. Proposital, negativa, né? A pessoa te convida pro casamento dela, de repente, coloca lá um traje de rigor, você vai de chinelo. Poxa, pra quê? Né? Ou seja, tudo vai ter também um embasamento do seu intuito e tudo mais. E é uma ferramenta, ponto. Então, desde que seja algo que você não tá visando prejudicar ninguém, eu acho muito legal, acho muito válido, como artes cênicas, né? Por que não? Por que ser agradável para o outro é um problema? Aí a gente entra numa polêmica, que aí eu vou devolver a pergunta para você, que é do tipo, o problema não é você querer ser agradável para alguém. Ser agradável, querer agradar os outros é maravilhoso, não é ruim. A questão que as pessoas falam que ficam sobrecarregadas quando tentam agradar todo mundo, é porque no fundo ela está pouco preocupada em agradar de fato alguém, ela está preocupada em ter o reconhecimento por aquilo que ela está fazendo para o outro.
que é totalmente diferente de ser agradável. Sim. Você pode ser agradável para outra pessoa, só que o teu intuito não está sendo ser agradável. Teu intuito implicitamente está sendo quero reconhecimento. Então eu estou sendo agradável para você para que você me dê algo. Seja emocional, seja, enfim, físico, eu não sei, entende? Você está esperando algo em troca que não só agradar aquela pessoa. E aí isso acaba sendo pesado e frustrante, entendeu? Então você querer agradar alguém é legal, é genuíno, é bom você ser agradável aos outros. O que às vezes se torna pesado para as pessoas não é ser agradável, é buscar o reconhecimento por ser agradável. E aí deixa de ter aquele intuito genuíno, que era o desprendido do reconhecimento, né? Independente daquilo que eu vou ganhar com isso ou não, né? Eu estou sendo. Então, e aí fica pesado, porque na verdade não é que você quer ser agradável, você quer ser reconhecido como alguém agradável. Isso é difícil de saber, né? É difícil de dosar. E aí que começa, mas eu sou boa pra todo mundo, ninguém me reconhece, então eu não vou ser mais. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que entra nessa polêmica, né? Que é, você tem que pensar mais em você em primeiro lugar, enfim. Que destoa um pouco daquilo que é o legal de você ser, sabe? O genuíno, né? Que é simplesmente dar sem esperar receber. Sim. Que você acha que é possível? Mas eu te devolvo a provocação. Você acha que é possível a gente conseguir ter quase esse amor ágape hoje em dia, né? Ou seja, eu querer ser agradável simplesmente por ser, para que de repente eu consiga tornar um ambiente mais gostoso, um ambiente mais saudável, um ambiente melhor, independente se alguém vai me reconhecer e falar que eu sou demais por isso. Você acha que é possível esse movimento chegar nesse nível? De tipo, eu tô fazendo sem esperar nada em troca? Eu penso que é um exercício, né? E é uma questão difícil de você entender sem um autoconhecimento, sem conhecer exatamente você, né? Às vezes você está incomodada com uma coisa porque, como você falou, de repente você está esperando um reconhecimento, mesmo que seja implícito, inconsciente, que você não está percebendo. Então eu penso que é difícil de saber isso, a não ser que você olhar de forma individual para cada processo, mas porque é belo, né? Então, mas tem um lance intuitivo também, né? No sentido assim, você estar num ambiente agradável, automaticamente você tende a ser agradável, a contaminar. Se sentir. Então é meio que intuitivo, parece que também ele é um magnetismo mesmo, você se atrai por aquilo. Que o belo te atrai, né? Então eu penso muito nisso. Então assim, eu não vejo que é possível estar desassociado, né? A minha parte estética, sem uma tentativa de impactar o outro de alguma maneira. Eu não vejo isso desassociado, mas também não vejo isso como uma coisa ruim, exceto quando fica muito pesado. Eu quero agradar o outro de qualquer forma, né? Isso é importante. Me corrompe valores. Isso, lógico. Mas eu vejo que não é desassociado, mas simplesmente não porque o outro é mais importante do que eu. Ótimo. Mas porque se ele se agradar com a minha presença, nós teremos um encontro agradável. Uma troca boa, uma convivência boa. E o meu interesse em te impactar de forma agradável não é pra você me aplaudir, mas pra gente ficar legal, pra gente ficar numa boa. Manter essa amizade saudável. Exato. Leve, gostosa, isso. Boa. Então eu penso que é nesse sentido, Carol. Né? É natural, eu começo a valorizar um pouco isso ao mesmo passo que eu começo a valorizar como eu quero conduzir a minha vida. Se eu quero conduzir a minha vida de forma agradável, eu começo a fazer movimentos internos que agrade. Sim. Tanto a mim mesma
A mim mesmo como aos outros. As pessoas que estão próximas, né? Exato. Então, Ou seja, se eu tô se te você quer ser agradável, tem atitudes agradáveis, senão não tem sim. como. Então é simplesmente isso. Eu acho que nem chega a reflexão do que é estética, né? Eu acho que antes de qualquer coisa é esse movimento. Aí, lógico, né, que você às vezes vai ficar um pouco dependente disso, muitas vezes. Até por condicionar, de repente, um estado a uma certa ferramenta. Sim, até por não saber fazer melhor também, porque no fundo você tá tentando acertar, né? Essa Teve um dia que você se melhor sentiu linda, maravilhosa, que foi legal. É natural você querer repetir esse isso. dia, exato. Lógico, só que às vezes não vai ter o mesmo reconhecimento e às vezes você vai encanar, vai ficar mal. Mas eu acho que faz parte, sabe? Faz parte. Né? É porque, lógico, né? Não é só a beleza externa, e sim a interna. A energia que você tá no momento. Isso também é uma das coisas belas da vida, né? Essa possibilidade de ser diferente cada situação. E você poder aprender com ela e melhorar aqui. E aí vai ter horas que vai ser incrível e horas nem tanto, mas tudo isso faz parte de quem está vivo, de quem está vivendo. E quando você consegue perceber isso é lindo, porque nenhum dia é igual ao outro. Que legal. Né? E quando você surfa nisso, eu diria, né, você acaba tendo coisas na sua própria mão para você mesmo, para que você se aprimore. Sim. Né? Para que você consiga, se você surfa nisso, você para reparar nisso, se você põe atenção nisso, você percebe que é ao teu alcance, tá ali ao teu alcance. Você aprender com tudo isso que vai acontecendo na tua vida e desenhando a vida conforme aquilo que você espera que seja bom ou queira de melhor, não só para si, mas para o outro. Eu acredito que até num pensamento mais egoísta da pessoa se olhar só para si, se ela surte uma melhora, com certeza quem está em volta vai sentir esse efeito também, independente da movimentação ou do que motivou essa pessoa inicialmente a fazer essa movimentação. Quando alguém melhora ou algo melhora, é difícil o entorno não sentir essa melhora. Às vezes se contamina também e melhora junto, ou às vezes só sente, e aí se a pessoa está na mesma vibração, às vezes ela vai na tua onda e surfa junto e melhora junto, ou às vezes naturalmente faz uma seleção, né? Porque mudou perspectiva, mudou, né? E acaba afastando, o que às vezes também é bom. Perfeito. Porque às vezes a pessoa vai desenhar um outro tipo de vida, de linha, de jeito de viver, de maneira de pensar, e você num outro grau, e cada um segue um caminho que vai ser bom também. E a autoestima tem a ver com isso, né? É uma das forças, um dos pilares que nutre isso. De você, muitas vezes você tá num momento vezes, da sua vida... Às vezes você se submete a um momento que você não gosta tanto porque você acha que você não tem condições ou recursos de melhorar aquilo, né? Ou seja pelo motivo que for, porque você se sente inseguro ou incapaz, ou você acha que você não tem a confiança dentro de você o suficiente para você dar um passo diferente, e aí você vai se mantendo nisso, vai ficando, não é? Exato. Quantas vezes você se sujeita porque você não tem essa força interior que te diz, não, eu posso mais, eu posso melhorar, eu posso ser diferente, eu posso estar diferente. E aí, se alguém quiser da parte estética contar comigo para isso, eu vou ter todo o amor, o carinho, a dedicação do mundo para te ajudar a trilhar esse caminho. Então, se eu puder te ajudar a colaborar com a sua vida de alguma forma em que você se sinta bem com você mesmo e isso faça de você um ser humano melhor, pode contar comigo. Legal. Através dos meus serviços, dentro da minha possibilidade ali, do pouco conhecimento que eu tenho, que eu puder colaborar, agregar, contribuir, tô aqui. Maravilha. Né? Pode contar comigo. E eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história com a autoestima. É tensa essa. Eu acho como que você chega... Outro podcast. Um outro podcast. Um outro podcast. Mas fala um pouquinho, né? Eu quero saber um pouquinho da sua história, no sentido de, né, que todo mundo tem uma história. E que chega nisso pra você hoje estar se realizando numa profissão que
proporciona isso para as pessoas que você quer proporcionar? Bom, né? eu como tua ex-aluna, foi uma das coisas que a gente trabalhou, inclusive, né, no meu processo. Legal. Porque eu acho engraçado, às vezes, a perspectiva que os outros têm da gente não é a mesma que, às vezes, nós temos de nós mesmos, né? E nada é por acaso. Um dos meus propósitos de vida é esse, né? Poder colaborar com as pessoas para que as pessoas se sintam melhores e bonitas, enfim, e consigam ser melhores e bonitas para a vida delas, em todos os âmbitos, né? E nada é por acaso, como a gente estudou juntos, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muito baixa estima. Não digo que não vou dizer todo o período da minha vida, mas por um período maior, de repente, que eu pude perceber, eu fui muito negligenciada por mim mesma. Então eu sempre, e até hoje, é uma coisa às vezes tão forte que marca a gente, que se eu não tomo cuidado, se eu não paro pra me cuidar, eu, né, me afundo. Aí parece que você é a pior pessoa do planeta, você não serve pra nada, você não tem utilidade, minha vida existe pra quê? Inclusive, né? Por isso que não estamos numa profissão por acaso. Exato, né? Que é o que eu tô querendo chegar, que é exatamente isso. Eu acho que eu não trabalho com o que eu trabalho, tenho tanto amor pelo meu trabalho, se isso também não fosse algo que me preenchesse de uma maneira tão específica e interna, assim. Então é uma questão minha que eu preciso trabalhar constantemente e trabalhando literalmente com isso, com os outros, eu acabo trabalhando isso em mim também. Nossa, que lindo, né? Carol. Então eu digo que é alguma coisa de alma, talvez, não sei. Mas é bem isso, ou seja, que talvez eu... bonita, né? A gente tenta, né? Não foi tão fácil desenvolver essa consciência, né? Mas você que o diga. Foram aulas e aulas, né? Mas sim, eu acho que eu não trabalho com isso à toa. Eu acho que se eu paro para reparar nesta força interna que a estética ou a beleza pode proporcionar para alguém, é porque eu muitas vezes acho que precisei disso de alguma forma, ou que eu pudesse trabalhar isso de alguma forma para que eu pudesse me sentir bem comigo mesma. E eu me sentindo bem comigo mesma, pode vir, vem que nós vamos enfrentar, nós vamos dar conta, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, entendeu? E é isso, balança, mas não cai, sabe? Enverga, mas não quebra. E vamos, você tem essa força dentro de você que brota e que parece que te dá sabe, um negócio, um gás, uma força mesmo, sabe? Pra você enfrentar o que você tiver que enfrentar. Que legal. Então eu vejo isso muito em mim, na clínica. Eu vejo que eu vim de um histórico de insegurança, de eu não me sentir suficiente nunca, sabe? De parecer que eu nunca era boa o suficiente pra mim, de repente pra minha família, pros meus amigos, nos meus relacionamentos. E isso foi me minando, foi me minando, foi me minando, foi me minando. E quando eu comecei literalmente a trabalhar com estética, eu percebi essa movimentação na época inconsciente, eu diria. Não foi uma coisa que, eu tenho problema de autoestima, então eu vou trabalhar com estética. Não, né? Foi ao contrário, eu acho que me chamou sem querer, foi inconsciente esse movimento. E trabalhar com isso foi me trabalhando junto. Você lembra da sua primeira, ou dos seus primeiros, que você sentiu isso, né? A atividade, fazer com alguém, você se realizar por ter feito isso com alguém e você se preencher com isso? Aconteceu muito. E aconteceu, assim, eu falar assim, da pessoa trazer o feedback, né? Você fala assim, nossa, meu trabalho, ele tá valendo a pena. Ele tá melhorando a vida dessa pessoa, não é? Às vezes, porque antes de eu ter essa consciência, eu até achava que era tipo assim, nossa, mas foi só esse procedimento, por que a pessoa tá me agradecendo tanto desse jeito, né? Que exagero, né? Ó, como que é? E aí você percebe que não é só isso, não. E isso foi abrindo meu olho pra mim. Falei assim, nossa, a pessoa parece que tá tão bem com ela, eu quero isso pra mim. Como que funciona? Nossa, mas eu fiz esse procedimento nela e ela tá me dando esse feedback que a vida dela tá melhorando. Pô, eu posso melhorar minha vida também com isso? Pera, calma. Né? E eu também comecei a perceber, por exemplo, quando eu comecei a fazer os procedimentos em mim, que as pessoas reconheciam isso, mais do que a minha própria visão, que sempre foi meio deturpada de mim mesma, né? Então, eu fazia um procedimento e a pessoa falava assim, nossa, você tá linda demais, você tá muito mais bonita, nossa! E aí eu comecei a falar assim, nossa, gente, será que eu tô mesmo? E aí você fala, nossa, eu tô, é verdade, poxa, olha que poder que isso dá pra mim.
né? E aí começa a entrar outras questões. Poxa, então agora eu tô começando a virar uma referência para outra pessoa. Então, de fato, de repente eu preciso ter um pouco mais de cuidado com isso, porque eu tô sendo referência. Meu Deus, cuidado com o que você gera no outro, né? É muito engraçado essa movimentação. E tudo isso foi acontecendo de uma forma totalmente inconsciente. Não foi nada consciente. Tipo, eu vou fazer isso porque isso vai gerar isso, então... Não, foi acontecendo e aí quando eu consegui ter essa percepção, eu já percebi que eu já estava fazendo isso há um tempo. E que isso era bom, e que isso funcionava. E funcionava pra mim, porque começou a melhorar muitas coisas, então coisas que eu me submetia, como eu falei anteriormente, eu comecei a naturalmente não fazer mais parte da minha vida e foi selecionando e foi mudando, às vezes, ciclos de amizades, muitas coisas, o relacionamento familiar, sabe? O relacionamento de repente, com meu namorado, né? Enfim, tudo foi melhorando, mudando, né? E atenção, né? E depois, estudando, né? Fazendo os cursos, tudo, inclusive com você, que eu falo pra mim foi um divisor de águas, trouxe uma perspectiva disso, trouxe a consciência desse inconsciente, todo desse movimento, que nada é por acaso. Então, isso ficou muito nítido pra mim. E aí foi quando eu percebi que isso talvez fosse um propósito de vida, que foi uma das coisas que a gente trabalhou, né? E vim desenvolvendo isso, então, cada vez mais, né? Então, isso pra mim é incrível. Que legal. Né? Tanto que, às vezes, tem paciente que, às vezes, chega e quer umas coisas que corrompem um pouco isso do que eu acredito que seja o legal de positivo pra melhora da vida deles, que eu corto. Eu falo, olha, não vai ser aqui. Aqui a minha linha de trabalho é outra, o intuito é outro. Se você tá querendo uma distorção de imagem, se você tá querendo uma outra coisa, não é aqui. Não vai ser desse jeito. Ou você entende, confia no que eu, como profissional, posso proporcionar pra você, que eu nunca vou querer uma coisa ruim. Ou, infelizmente, eu não sou o que você procura no momento. Então, e às vezes a pessoa não entende, né? Fica brava, mas eu quero pagar. Eu quero que você... Calma, não é pagar. Não é o procedimento só. É o que isso vai surtir na sua vida. É como isso vai impactar então, você. quando você avalia que isso não vai na linha da promoção da autoestima, que você acredita que é essa coisa mais interna... De melhora de ser humano... você não pega. Olha que forte. Claro, de uma isso, forma né? sutil, né? Assim, mas lógico, é um critério que você usa, né? Exato, eu acabo demonstrando isso que não faz parte, não é assim que funciona, não é o meu trabalho esse. Nossa, que né? legal, então, Carol. Deixa de ser uma coisa fútil e superficial quando você entende o porquê, o pra quê daquilo. Então, é fútil quando você não vê a aplicação disso na prática. Entende? E deixa de ser fútil quando atrás daquela pessoa que está na minha frente ali fazendo uma avaliação comigo, eu entendo a motivação que trouxe ela pra mim. Sabe, ó, e aí eu fico arrepiada. Ou seja, o que tá por trás, qual que é o intuito por trás daquilo que ela tá buscando ali? Puxa, que quando ela conseguir atingir aquilo, o que aquilo, aquela vitória vai fazer com a vida dela de bom? Quando isso acontece, quando eu consigo olhar além daquilo que é o óbvio que ela tá me pagando para fazer, eu consigo entender o motivo atrás daquilo, o pra quê, o porquê daquilo, por que o meu serviço, o meu procedimento vai ser bom para ela, que às vezes nem ela consegue às vezes ter essa percepção, mas eu consigo às vezes enxergar isso, porque eu talvez seja também um pouco curiosa pelo ser humano, eu falo, legal. Vai ser bom. Então aqui vai dar legal. Aqui vai dar bom. Então vamos fazer, que vai ser bom. Aí vale a pena o meu trabalho. Aí que vale a pena o meu trabalho. Aí que ele frutifica. E é aí que a pessoa às vezes comenta com alguém e traz uma indicação e traz porque aquilo frutificou, deixou de ser só o procedimento, virou uma melhora na vida dela, de alguma forma. Então não é fútil. Quando você melhora a vida de alguém, não é fútil. Né? Que legal, que legal. Aí fica até emocionada. Então, e é legal, você consegue, melhorar a vida de alguém, né, não é fútil. Independente da área que você tá.
né? E eu acho que você também pode sentir um pouco do preconceito, né? De quem faz terapia, de quem busca esses tipos de curso, né? E não, quando você surte esse efeito, pronto. Isso que é o que vale a pena, né? E é isso que faz a gente se motivar a buscar e fazer e ser e acontecer, né? Que legal. E é isso, né? Você vê a oportunidade de você compartilhar isso, né? A gente poder sentir a alma, olha os seus olhos brilhando, é muito legal. A gente acredita nisso, legal, né? É muito legal. É uma delícia. Né? Como que isso vai ser fútil? Você melhorar a vida de uma pessoa, a pessoa vem e fala que é outra, que tá feliz, que as coisas estão fluindo, que as coisas estão acontecendo na vida dela. Como que isso pode ser útil? E você vê, né? Se a gente não senta pra conversar sobre isso numa mesa de café, a gente não vai sentir, a gente não vai saber, né? Perspectivas diferentes. Muito legal. A gente tira às vezes a casca do julgamento um pouco, se abre, pelo menos a experimentar, né? Se permitir saber algo. Carol. Não é incrível? E aí, né, Carolzinha, pra gente já ir finalizando o nosso episódio, que nossa, tá muito gostoso o papo, daria pra gente ficar horas aqui conversando. De repente, o nosso espaço, né, que é a sua... Inclusive aqui de frente, né? De repente a gente já era vizinhos de calçada, né? Isso. Aí e você, agora de a gente tá repente, vizinho de frente aqui. Veio parar mais aqui, perto ainda do café. Você veio parar aqui de frente com o café. Como que de é? De frente com o café. É uma tentação, dá vontade de tomar café todo dia. Ai. O Banoff, então, meu Deus. Que legal. E aí a gente agora tá mais próximo do que nunca, né? Pois é. Tendo essa oportunidade de... Isso tem preço? Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço mesmo. Essa troca, realmente. Essa melhora, esse desejo, né? De ser melhor, de tentar ser melhor. E talvez estimular isso em alguém. Não tem preço. E é isso, né? Quando você atravessa a rua, que eu vejo você atravessando a rua, poxa, bacana, né? Vai trazer uma energia bacana, uma energia positiva. Depende, né? Porque é meio doidinha, né? Mas depende do dia, né? Você sabe, né? Isso aqui é um furacão, uma montanha-russa louca de emoções e sentimentos intensa, quase nada. Mas eu vou... Vai com muito amor, você sabe, vou fazer né? o quê, né? Sou apaixonado por quem você. Quem ama tem que amar o bom e o ruim da pessoa, né? Que é isso? Vai amar só o bom? Não, né? Não. Tem que pegar o pacote completo. E aqui certeza. Tem uma emoção pra dar e vender. Então, né? Mas com certeza essa... eu tenho muita gratidão por essa oportunidade da gente estar próximo, né? Porque dá pra gente ter constantemente... Hoje a gente tá gravando, mas esse tipo de papo rola, né? Sempre, né? Sempre. Quantas vezes que legal. Rolam esses papos? Inclusive, eu sempre incentivo esse tipo de papo aqui no Café Filosófico. Exatamente. Quando você tá aqui, vira um café filosófico, é verdade. Os temas todos, quanto mais polêmico, melhor, né? Ai, meu Vamos Deus causar? Se não é pra causar, nem vou. Fazer o povo pensar. Pensar não é ruim, não, gente. Vamos pensar. Muito legal. Não é? Sair fora da caixinha. E eu admiro muito você por isso. Então, Carolzinha, fala né? Manda o endereço, o seu contato, o contato do seu espaço, né? Bom, para quem quiser seguir também nas redes sociais, né? Sim. Tem o doutora Dr. Carolina Sanches e tem o nosso espaco.esb. São os dois Instagrams da clínica, né? Que eu também atendo em outros lugares, não só aqui no nosso espaço. Nosso espaço fica aqui de frente pro café, né? O Café Alegras. Que Nathalie Leonel, 3118. É uma casa linda, suspeita pra falar. Toda nossa, rosa, aqui é com 317 e 318 é literalmente você vê? Ali, ó. Você vê que a gente tá coladinho mesmo. Frente. Tô de braços abertos esperando vocês. Podem contar comigo, a gente pode conversar. Vamos se cuidar, melhorar a gente, vibrar o que a gente tem de melhor, espalhar a luz, leveza, alegria, bem-estar, né? Não é à toa que o nosso espaço é nosso espaço de estética, saúde e bem-estar. Ai, que gostoso. Porque eu acredito que tá tudo integrado. A estética com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, tá tudo ali, ó, integrado. Um complementa o outro e faz essa coisa gostosa emanar de energia boa pro universo, pro mundo, pras pessoas, né?
Eu, por enquanto, tô aqui no bairro. Quem quiser. E eu estarei aqui. É só atravessar a rua pra você estender esse bem-estar aqui com a gente. Aquele bem-estar de lá com o bem-estar daqui, que são diferentes e se complementam absurdamente. É uma delícia. Muito bom, muito bom. É isso aí. Para os próximos podcasts, sigam a gente. Não esquece. É isso, né? Quer saber mais? Gostou do episódio, né? Não deixa de dar o seu like aí. Ai, a gente tá muito blogueirinha. Com certeza. E assistir os outros episódios também, né? Porque cada pessoa que senta aqui é um livro que a gente abre. Uma página, pelo menos, né, Carol? Pois é. Pra gente conhecer um pouquinho mais a fundo. E eu adorei esse nosso papo por conta disso. Principalmente esse final agora, que você revelou uma coisa muito emocionada sobre o seu trabalho que tocou aqui. Ficou muito bonito, ficou muito gostoso. Muito feliz. É de coração. Então, obrigado, Conta meu comigo. amor. Vamos gravar mais podcasts, o que você precisar. Tamo junto. Essa parceria pra vida. Então, até o próximo episódio do nosso Alegras Café Cast. E Du, pra finalizar, quero aquele meu chocolate quente, por favor, hein? Então, bora.